Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no ar no nosso bate-papo da ISCM, né? Hoje, mais uma vez, falaremos sobre um tema bastante relevante para a igreja em geral, né? Então, nós agradecemos a Deus, porque hoje, né, é uma marca até histórica, nós estamos no 13º programa, né? Então, pastor, nesse momento de contextualização, né? Como é que a gente deve ver o que é o ensinamento do arminianismo, do livre-arbítrio, né? Do livre-arbítrio e a sua contextualização histórica, né? Muito bem. Quando a gente trata sobre a questão do livre-arbítrio, a gente percebe que é um tema polêmico por pelo menos duas razões. A primeira delas, se a gente puder assim falar, e temos que falar, é por sua razão histórica. Então, falar em livre-arbítrio, independente do que seja a sua posição, favorável ou não, você vai trabalhar aí com pelo menos 1.600 anos de discussão teológica. 1.600 anos de discussão teológica. Por quê? As primeiras discussões que versaram sobre esse tema, elas datam ali pelo século IV da era cristã. Então você faz as contas aí, dão mais ou menos 1.600 anos. Então, ao longo desse período, se levantaram várias pessoas, vários teólogos, vários homens de Deus, quer seja colocando-se contra, quer seja colocando-se a favor. Então, eu observo que essa polêmica, ela nunca vai cessar. Eu vejo que, enquanto Igreja de Cristo nós estivermos aqui na Terra, nós vamos ter sempre essa divisão quanto à questão do livre-arbítrio. Se é bíblico, se é não, devemos crer nele ou não. Então, estamos aí com esses 1.600 anos de história. Eu acho que nós vamos nos perpetuar ainda por alguns anos até o retorno de Cristo. Então, quando a gente fala sobre esse tema, em primeiro lugar, o que a gente deve entender é isso, é o seu contexto histórico, a sua discussão histórica. Então, é um problema que se desenvolve ao longo de anos, vamos assim dizer. Hoje a gente vai tentar dar pelo menos um pouco da nossa contribuição, né? Fazer alguns esclarecimentos, dar algumas observações. A gente não vai ser taxativo, não porque nós não queiramos ser, até porque dentro daquilo que a gente vê na Bíblia, a gente vai observar certo critério diante daquilo que a gente vai esboçar. Mas, para pelo menos podermos levar uma reflexão, podermos levar um pensamento, e aí as pessoas fazerem as suas ponderações, pesquisas complementares. Então, é algo que a gente realmente deve se debruçar como Igreja de Deus, pesquisar. Hoje, com certeza, a gente dispõe de muito material, diferentemente do que acontecia há alguns anos. E quando eu falo assim há alguns anos, eu não vou muito para longe, né? Há cerca de 2 décadas. Então hoje, com certeza, a gente tem muito material, muitas pessoas boas escrevendo sobre o tema, muitas pessoas que redescobriram esse ensinamento ao longo da história. Então hoje, de certa forma, a gente já tem uma condição bem maior de fazer uma avaliação mais criteriosa, acima de tudo por causa dos materiais, das fontes que estão sendo disponibilizadas. Então, no primeiro momento, essa questão histórica. No segundo momento, quando você trabalha sobre essa questão de livre-arbítrio, você vai envolver pelo menos 3 doutrinas. A primeira doutrina é aquilo que a gente chama de antropologia bíblica, a doutrina acerca do homem. E aí você vai ter que ir para a criação do homem, considerar o seu estado antes da queda, depois da queda, porque isso vai lhe auxiliar a ter uma visão mais crítica acerca do que seja ou não livre-arbítrio, se ele é presente ou não em relação às nossas vidas. Então, tratar sobre livre-arbítrio significa você mexer um pouco, repito, naquilo que nós chamamos de doutrina do homem, ou antropologia bíblica. Mas não só isso, como nós gostamos de falar. Quando você trata sobre o livre-arbítrio, você fala um pouco também daquilo que nós chamamos de soteriologia, a doutrina bíblica da salvação. O livre-arbítrio está intrinsecamente ligado a esse tema. Não tem como você falar sobre a salvação, não tem como você falar sobre a redenção da nossa alma sem que você toque nesse tema. Por mais que você não queira se envolver em polêmica, por mais que você queira ser isento, é impossível. Falar sobre salvação é falar também sobre o livre-arbítrio. Mas não só isso, você mexe na antropologia, você mexe na soteriologia e você mexe também na teologia, ou na teontologia, na teologia propriamente dito. Por quê? Porque quando você fala sobre livre-arbítrio, você vai mexer na doutrina que nós chamamos da soberania de Deus. Deus de fato é soberano? Até onde vai a sua soberania? Como harmonizar a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano?
essas coisas elas são encaixáveis, então veja que o assunto ele não vai ser esgotado hoje com toda certeza, mas ele vai abrindo todo um leque em todos esses temas e outros que a gente pode também abranger para que a gente possa ter uma visão mais adequada. É como eu sempre gosto de falar, quando você trata de um tema, sobretudo um tema bíblico, geralmente ele está encaixado com outro, ou ele vai refletir em outro tema. Então você tem que ter realmente as bases muito bem lançadas, muito bem definidas, para que o seu ensino aqui não se choque com o outro lá na frente, e aí você termine fazendo uma confusão. Então, é necessário sermos criteriosos, é necessário sermos bíblicos, é necessário fazermos ponderações para que a gente possa fechar, mesmo que nós tenhamos alguma dúvida, mas ter pelo menos uma visão geral, uma compreensão geral. Então, falar sobre o livre-arbítrio envolve essa questão histórica, envolve todas essas questões teológicas. Então, não é uma coisa assim tão fácil de equacionar, mas a gente vai tentar, pelo menos, dar um empurrãozinho para a gente poder ver, ok? É interessante que a gente falando sobre isso, né, até me remeteu aqui até um tema do qual a gente já tratou aqui, né? Foi justamente sobre a soberania de Deus, a vontade de Deus, né? A vontade preceptiva, a vontade decretiva de Deus, né? Como é que ficava isso, né? E acaba, querendo ou não, tangenciando esse tema aí também que a gente já abordou aqui. Se você não assistiu, pode vir aí nos vídeos atrás que está lá já, viu? Exatamente. E quando a gente fala nessa questão histórica, né, que envolve esses 1.600 anos, né, de discussão teológica, você vai encontrar alguns personagens, vamos assim dizer, que eles são centrais no estudo acerca do livre-arbítrio. Então, você vai encontrar Pelágio, né, isso aí no quarto século da era cristã, um monge britânico, né, que desempenhava seu ministério lá na cidade de Roma. Você vai lembrar-se também de Agostinho, que se contrapôs a Pelágio, né, essas duas escolas, um sendo a favor, outro sendo contra, dentro dessa visão geral que a gente tem em relação à questão do livre-arbítrio. Aí você vai chegar um pouco mais adiante, já no período da Reforma, e você vai encontrar de um lado Erasmo de Roterdã e do outro lado Martinho Lutero, que também tinham posições divergentes, entendeu? E marcaram a época por causa justamente dessa discussão. E você vai encontrar aí Armínios e você vai encontrar também Calvino. Muito embora eles não se envolveram pessoalmente nessa discussão, na verdade foram mais os seus seguidores, os seus alunos que se envolveram, mas quando você olha para a história da igreja, você observa pelo menos esses 6 personagens centrais que fizeram parte diretamente de todas essas discussões teológicas. Aqui não entrando no mérito da questão, se um era certo, se um era errado, mas vendo como Deus os usou na sua soberania, na sua providência, para que através até mesmo dessas discussões de discórdias, né, no sentido positivo da palavra, a gente pudesse hoje ter uma coisa mais formada, uma teologia mais concisa em relação à questão do livre-arbítrio. Então, você trabalha também com esses personagens, você não pode fugir à realidade em relação a eles quando você trata acerca desse tema. Aqui é só para a gente esquentar um pouco as turbinas, para a gente já começar de maneira mais específica. Mas, então, tentando entender, visto já esse contexto histórico aí do que a gente já passou, né? Também se fala muito, né, e aí são 2 pontos nesse tema, né, com relação a esse ensino, de haver o livre-arbítrio de um lado, né, e do outro lado a gente ter para aquelas pessoas que não admitem, né, esse ensino do livre-arbítrio, acabam adotando a livre agência, né, ou a maneira de agência. Como é que a gente define cada um desses pontos, pastor? E como é que a gente aplica ele? Na verdade, quando a gente trabalha sobre a questão dos termos em si, a gente observa que se faz necessário a gente ter uma observação mais criteriosa. Eu me lembro aqui de uma citação de Lutero, onde ele não gostava, na verdade não era só Lutero que comungava dessa ideia, o próprio Calvino, ele não gostava de apresentar ou de se apresentar a expressão livre-arbítrio. Lutero até dizia que era forçado a falar nele porque se convencionava as pessoas falarem. Mas ele dizia que livre-arbítrio, no sentido exato do termo, só Deus tem. Mas como as pessoas, né, sempre tocavam e sempre mencionavam essa expressão, ele tinha que lidar com ela. Mas ele mostrava justamente a sua repulsa quanto à questão de termos, porque muitas vezes os termos, eles acabam sendo mal interpretados. Em um determinado termo, ele pode assumir vários significados e muitas vezes, quando assume outros significados, termina fugindo daquilo que nós mesmos entendemos. Então, se faz necessário a gente não se apegar muito à questão dos termos, porque a depender do autor ou a depender do contexto histórico, ele vai estar se referindo a uma coisa específica ou algum termo específico, né? Então, tratando essa questão, né, do livre-arbítrio,
já que é uma linguagem mais conhecida, qual é a distinção que a gente deve fazer do que seja livre-arbítrio e do que seja aquilo que a gente chama de liberdade de escolha ou capacidade de escolha? Porque nós, como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, nós, como seres humanos morais, nós temos sim, Deus nos concedeu, diferentemente dos animais, dos demais aspectos da criação, Deus nos deu essa capacidade de escolher. Então, todo ser humano, ele tem essa capacidade entre escolher uma coisa ou outra, quer ser no seu sentido mais geral, mais humano, quer ser no sentido espiritual. Só que as nossas escolhas, elas dependem diretamente da nossa natureza, porque são elas que nos conduzem a escolher ou não determinadas coisas. Então, quando a gente trabalha nessa questão, você observa, de um lado você tem aquilo que a gente chama de livre agência, liberdade de escolha, que é essa escolha no sentido geral, repito, como seres morais que nós temos, e ao fazermos opções, Deus nos dotou assim. Por outro lado, quando você vê essa questão do livre-arbítrio, entendendo na capacidade que você tem de escolher entre o bem e o mal, a gente já observa que é uma coisa totalmente diferente, e é essa questão que a gente tanto debate, é essa questão que a gente não aceita em virtude da queda e das consequências que foram geradas depois da queda. É preciso a gente fazer uma observação: o que era o ser humano antes da queda e o que se tornou o ser humano depois da queda. Então, antes da queda, antes da introdução do pecado no mundo, a gente observa que Deus dotou Adão com essa capacidade, em termos gerais, em termos específicos, de escolher entre o bem e o mal, aquilo que alguns chamavam de vontade externa e vontade interna. Só que depois do pecado, a situação mudou. Essa vontade interna do homem, ela foi prejudicada, o que automaticamente afeta a sua vontade externa, afeta a sua liberdade de escolha propriamente dito. Então, fazendo-se essa diferença, fica muito mais fácil nós compreendermos toda a complexidade relacionada a esse assunto. Então, é preciso ver as coisas, é preciso observar o significado dos termos, para que assim a gente possa ter uma visão mais profunda, uma visão mais exata do que seja de fato o que as pessoas chamam de livre-arbítrio. Acho que você colocou 2 pontos aí, né? O primeiro foi referente à liberdade de livre agência. Ou a capacidade de escolha. Exatamente, a capacidade de escolha, e também o senhor colocou o livre-arbítrio mais voltado e centrado, né? Numa perspectiva de escolher aquilo que é bem ou mal. Isso, né? isso. Algo distintos aqui, né? Então a gente vê que, o que a gente tem hoje, segundo aí, a gente poderia ter o poder de escolha dentro daquilo que seria a livre, você colocou um termozinho aí. Livre agência. Livre agência, né? Ou capacidade de escolha. Livre para você poder fazer a capacidade de escolha, mas isso se distingue do que é a parte de escolher o que é bem ou mal, que é aí onde atuaria o livre-arbítrio, né? Exatamente, então, exatamente. O livre-arbítrio é quando a gente pode, sim ou não, escolher o que é bem ou mal. Só que isso não acontece em detrimento da queda. Exatamente, exatamente. Então, a única pessoa, assim, o ser humano, né, tirando o próprio Cristo, né, seria só Adão e Eva que... Antes da queda, sim. Eles foram dotados, né, uma vez que não havia a participação do pecado, eles tinham essa propensão para as coisas boas, para as coisas espiritualmente boas, porque o pecado não os havia afetado. Então, diferentemente do que acontece com a nossa realidade de hoje, pós-queda, porque o pecado, ele não se restringiu a Adão. Adão, de fato, era o nosso representante, Adão, de fato, pecou, e uma vez que ele pecou e o pecado foi introduzido, ele não ficou restrito a Adão, ele foi propagado à raça humana, a todos nós. É justamente nesse ponto onde a gente observa essas diferenças de posicionamento, principalmente de defesa de pessoas, quanto a essa questão do tempo, quanto a essa questão do tema. Pelágio, por exemplo, o que é que ele enxergava? Ele enxergava que Deus havia feito o homem bom e que o homem permaneceria bom até mesmo após o pecado, e que a natureza pecaminosa, a propensão do pecado não havia sido propagada para a raça humana. Era por isso que Agostinho, ele divergia de Pelágio, e ele dizia: não, o pecado foi de Adão, mas ele foi perpassado, ele foi transportado para toda a raça humana. Então tem que se fazer essa distinção. Deus fez o homem bom? Com certeza. Na verdade, conforme nós observamos lá no Registro de Gênesis, Deus fez o homem muito bom. Então essa é a percepção que a gente deve ter antes do pecado.
mas com a introdução do pecado no mundo, a situação mudou completamente. Então, se Adão, como de fato ele foi, criado bom, sem a propensão para o erro, porque ele era santo, então, naquela condição, ele tinha o que a gente pode dizer de livre-arbítrio. Por quê? Ele tinha como escolher o bem ou o mal, ele não era conduzido por nenhuma força. Após o pecado, não, entendeu? Existe essa propensão que vai afetar a liberdade de agência dele, porque somos aquilo que é o nosso coração. Não é sem razão que a palavra de Deus diz que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque do nosso coração procedem as fontes da vida. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós realizamos. Como isso foi afetado pelo pecado, então as nossas ações externas, essa capacidade de escolha nossa, ela acaba sendo também interferida. Então, a gente não perde a capacidade de escolha, mas ela é prejudicada por causa da queda de Adão. Então, vendo dessa forma, a gente observa que Adão e Eva tiveram esse privilégio de desfrutar dessa condição imaculada e ali terem a opção de seguirem a Deus ou não, de continuarem obedecendo a Deus ou não. Infelizmente, eles não conservaram esse estado inicial, optaram pelo pecado. Com o pecado, eles terminaram experimentando a natureza pecaminosa, e essa natureza não só se restringiu a eles, mas foi propagada para toda a raça humana, e é por isso que nós estamos aqui. É interessante que, falando nessa questão de intenção do nosso coração, o próprio Cristo, lá em Marcos capítulo 7, ele fala, né, que é do coração humano que procede dos maus desígnios, os adultérios, os assassinatos. Então essa é a nossa condição hoje, diferentemente do que era Adão antes da queda. É interessante que então a gente consegue, tentando sintetizar tudo e sem conflitar nenhuma das doutrinas, né? A soberania de Deus, ela atua então ainda acima de tudo isso, né? Por exemplo, os decretos de Deus, acima do mais que eu quero me posicionar por causa da livre agência que nós temos, o decreto de Deus e a soberania de Deus, a vontade de Deus preceptiva ou absoluta, ela está sobre isso aqui. Né? Com certeza. Porque ela não está fazendo referência, no caso aqui, ao aspecto do bem ou do mal, mas sim de uma forma completa. Exatamente, né? Exatamente. É por isso que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade quando a gente trabalha esse tema, porque a dificuldade reside justamente nesse fato: como conciliar a soberania de Deus, os seus eternos decretos, com o fato da existência do pecado no mundo. Como conciliar? Então, qual é o pressuposto do qual a gente deve partir? Deus, ele é soberano, nada acontece à parte da sua vontade. Agora, dentro da execução dessa vontade, conforme a gente já falou em programas anteriores, existe aquela vontade de Deus, onde ele age diretamente para que ela venha a ser efetivada, e existe aquele aspecto da vontade de Deus em que ele permite que determinada coisa aconteça, mas tanto uma como outra estão dentro do seu eterno propósito. Porque se você observar de forma diferente, qual é a conclusão a que você vai chegar? Que Deus é Deus, mas na verdade ele não controla a sua criação. Existem fatos, acontecimentos, episódios, aspectos sobre os quais ele não domina. Então, partir dessa visão de Deus, eu acho muito prejudicial. Eu sei que às vezes nós temos a dificuldade, e humanamente falando, é difícil realmente você conciliar, você ter uma explicação racional, mas você não pode, pelo fato de existir essa dificuldade, abrir mão daquilo que Deus é em si, da sua pessoa, da sua soberania, dos seus eternos decretos, porque aí você vai criar uma visão muito defeituosa em relação a Deus. E é interessante, Lucas, hoje, por exemplo, se desenvolveu uma teoria que eu sempre vejo que, conforme a gente fala naquele ditado popular, as coisas não são tão ruins que elas não possam piorar. Então, quando você trabalha essa questão do livre-arbítrio, você vê o pensamento de Pelágio, o que nós chamamos de pelagianismo, né? Ali no século IV, conforme nós observamos, onde Pelágio ele restringia o impacto do pecado apenas a Adão, como se não tivesse passado para o restante da geração. Aí depois você vai um pouco mais, até porque essa visão de Pelágio, ela acabou sendo refutada no ano 431, no concílio de Éfeso, e ele foi tido como herege. Houve a contraposição, né, do pensamento agostiniano, então chegou-se à conclusão, a Igreja de Cristo, ali naquele contexto, que o ensinamento pelagiano, ele era herético e chocava-se com a palavra do Senhor. Passaram-se alguns anos, levantou-se outro líder da igreja, chamado Cassiano, e ele desenvolveu aquilo que nós chamamos de semi-pelagianismo,
que na verdade é um meio termo do pelagianismo, né? E ele defendia o quê? Não, Adão pecou, adquiriu uma natureza pecaminosa e ela não ficou restrita a ele, Adão, ela foi propagada também para as demais gerações, né? No caso, os seres humanos. Só que ele tinha um diferencial. Qual era? Que de certa forma se harmonizava um pouco com o Pelágio, que ele via que o homem ele ainda tinha uma capacidade e podia cooperar com a graça de Deus para que pudesse experimentar da salvação. Então é por isso que a gente chama de semi-pelagianismo, entendeu? E aí foi essa ponta, esse meio termo, melhor dizendo, que foi criado para não ser essa pulsão radical de Pelágio. Então, nos últimos anos, acho que uns 30 anos pelo menos, foi desenvolvido aquilo que a gente chama de teoria relacional, que defende o livre-arbítrio total do homem, e para que Deus não possa ser acusado de nada, o que é que eles propagam? Eles propagam que Deus, ele abriu mão da sua soberania, conhece o passado, conhece o presente, mas o futuro está desconhecido de Deus, porque juntamente com o ser humano, nós estamos construindo o nosso futuro junto. Vendo agora. Exatamente, entendeu? O homem com seu livre-arbítrio, Deus dando essa liberdade ao homem por causa do seu amor, por causa da sua graça. Isso é o que a teologia ou a teoria relacional ela defende. E aí existe essa incerteza em relação ao nosso futuro. Deus sabe o passado, Deus sabe o presente, mas agora somos eu e ele, Deus, construindo o nosso futuro. O ser humano como tendo esse livre-arbítrio no seu sentido absoluto. Então, já se foi por um caminho que eu acho bem pior. Para quê? Para que esse problema de culpar, entre aspas, Deus, da presença do pecado, não venha a ser atribuído a ele. Então, acho que quando você tenta resolver um problema, você termina aumentando ainda mais. É interessante que ainda, observando nesse ponto, né, que acho que impacta frontalmente até a própria doutrina da salvação, né, que é muito debatido nessa circunstância, né, a gente vê que hoje em dia as pessoas veem alguns textos bíblicos dando apoio para que a gente tenha uma participação na próprio cerne da salvação, né? E aí eu estava analisando aqui, tem o próprio texto lá de Mateus 11, né? 28 a 30, que diz: vinde a mim, todos cansados, sobrecarregados. Ou seja, ele coloca a gente como um agente meio que ativo ali, né? Vinde a mim, eu vou se eu quiser, eu vou se eu... né? Então, como é que a gente se posiciona sem conflitar, né? Analisando esse ensino, né? Com esse ensino aí. Quando a gente faz a diferenciação daquilo que a gente pode chamar vontade externa e vontade interna, e aí você pode assumir vários termos, dependendo da interpretação que você tenha. O que é que você observa? Como vontade externa de Deus, é aquela capacidade moral que Deus tem de nós fazermos escolhas, e nós fazemos, não foi privado isso, entendeu? A gente não age de maneira coagida, não, nós temos essa liberdade de escolher. Agora, a nossa vontade interna, do nosso coração, afeta diretamente a nossa vontade externa, e essa foi perdida. Então, quando a Bíblia faz essas exortações de nos arrependermos, de nós irmos a Cristo, de nos voltarmos para Deus, ela faz dentro desse aspecto, dessa responsabilidade moral que Deus nos concedeu, sabendo que, de acordo com o que a Bíblia também ensina, essa responsabilidade ela vai ser afetada por aquilo que nós somos e temos no nosso interior. Então, a gente vai encontrar sempre essas chamadas, vamos assim dizer, que a palavra de Deus nos faz. Agora, sabendo que, em virtude da nossa vida interior, do nosso coração, ter sido comprometido, por não dizer, ter sido afetado pelo pecado, a gente não irá. Mas como seres morais, Deus nos chama a essa responsabilidade. E pelo fato de nós não a cumprirmos, nós seremos justamente penalizados. Então, tem que fazer apenas essa distinção. Em termos morais, como seres humanos que nós somos, nós temos essa livre agência, mas isso não diz respeito à capacidade de optarmos ou não pela salvação, porque essa é determinada por aquilo que nós temos no nosso interior, e esse interior foi afetado pelo pecado. Por isso, se Deus não agir na nossa vida, se Ele não transformar o nosso interior, a gente não vai cumprir com a nossa responsabilidade moral correta de atender ao chamado que Deus nos faz. É por isso que, quando a gente trabalha essa questão de livre-arbítrio, a gente tem que mexer naquilo que até a gente estudou alguns domingos aqui na nossa escola dominical, que foi a doutrina da salvação. E quando você estuda essa questão da doutrina da salvação, você considera aquilo que a gente chama de ordem da salvação, ou ordo salutis, que é o quê? A sequência, né, daquilo que acontece dentro do processo de salvação.
Então, qual é a primeira coisa que deve acontecer na nossa vida, no tempo, para que a salvação de fato ela se efetive? Nós precisamos ser regenerados, passarmos por aquilo que nós chamamos de vivificação espiritual. Uma vez que isso acontece, o que é que vai gerar? Nós vamos nos arrepender, voltar dos nossos maus caminhos, nós vamos abraçar o Evangelho, nós vamos seguir a palavra do Senhor. É por isso que, trabalhando essa questão de escolas, da soteriologia, né, da doutrina da salvação, você observa a diferença, né, do pensamento calvinista e do pensamento arminiano. Por quê? Quando você vai ver a ordem da salvação de um arminiano, ele não coloca a regeneração no início, ele coloca o arrependimento no início e depois a regeneração. Como sendo o fruto dele primeiro, né? Exatamente. Então, a ordem vai ser invertida. Mas por que essa inversão de ordem? Justamente para dar ao homem essa capacidade de escolha. Então veja que é um detalhe que faz uma diferença muito grande. Porque, em primeiro lugar, eu sou vivificado. E dentro da vivificação, os meus sentidos espirituais eles são renovados. E uma vez que os meus sentidos espirituais eles são renovados, então o vinde que Cristo disse, ele agora pode ter uma resposta positiva da minha parte. E aí eu vou harmonizar tanto a minha vontade externa, como também com a minha vontade interna. Na verdade, a vontade interna do meu coração condicionará a minha vontade externa, que vai fazer com que eu abrace essa salvação. Então, a questão é aquilo que a gente chama de vício de origem, né? Se você tiver uma origem equivocada, toda a sequência vai ser atingida. Então, a grande questão é essa. Quando você trabalha a ordem da salvação, nós que cremos na soberania de Deus da salvação, o que é que a gente crê que vem primeiro? A regeneração. Depois, o arrependimento, a fé, justificação, adoção e todos os demais aspectos da salvação. Já o arminiano não, ele vê o arrependimento primeiro, depois a regeneração. Então primeiro você aceita, depois você é transformado. Isso é inconcebível, de acordo com aquilo que a gente vê na palavra de Deus. Então a gente interpreta, né, esse vinde de Cristo, tanto no sentido de fato para que ocorra a salvação, para aqueles a qual houve regeneração primariamente, né, e na qual a graça de Deus habitou naquela pessoa e despertou, tirou as escamas do pecado. E se não for para a salvação, é para a própria condenação. Exatamente. Afetando o aspecto moral do ser humano, utilizando isso como para imputar-lhe pecado, né? Exatamente. E aí, nós vamos concluir aquilo que a Bíblia diz, que o homem ele é indesculpável. Então, é aquela questão, ninguém vai para o céu à força e ninguém vai para o inferno querendo ir para o céu. Porque a nossa vontade externa, que é determinada pela vontade do nosso coração, ela vai ser exercida, tanto no caso da salvação, como no caso da rejeição. Porque o que acontece na prática? O Evangelho é propagado. Cristo, ele veio e realizou a sua obra de salvação. E a gente faz esse oferecimento do Evangelho aos pecadores. E a gente deve fazer a todos, completa e indistintamente. Agora, partindo do pressuposto que se a vontade interna do coração não for mudada, a vontade externa que abraçará o Evangelho, ela também não vai acontecer. Uma coisa estará diretamente relacionada à outra. E por que isso? Onde é que reside essa questão? Naquilo que nós chamamos de pecado original. A queda de Adão, de fato, foi uma queda. E trouxe consigo várias consequências de ordem espiritual. Tanto é que a Bíblia fala que o homem ele é cego espiritualmente. Tanto é que a Bíblia fala que o homem ele é surdo espiritualmente. Tanto é que a Bíblia fala, lá em Efésios capítulo 2, que o homem ele está morto espiritualmente. Então, é uma analogia que o apóstolo Paulo faz e que nos auxilia e muito a entender o estado espiritual no qual o homem ele está inserido. Para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, ele está morto, ele é inabilitado, ele é incapacitado. Então, a menos que Deus haja soberanamente, através da atuação do Espírito Santo, mudando o seu interior, conforme nós vimos, o centro da sua personalidade, de onde procede pensamentos, de onde procede palavras, de onde procede ações, se essa vontade interior não for alterada, de maneira nenhuma ele vai abraçar o Evangelho através da sua vontade exterior. Então, nessa questão a gente observa que o livre-arbítrio, ele é uma impossibilidade hoje para o ser humano, e por causa disso ele é incapaz de por ele mesmo voltasse para o Senhor. A condição de fato de queda, a gente totalmente morte, né? A gente não tem de fato capacidade nenhuma de reagir à graça de Deus se ela não vir a nós, né? Exatamente. Quando você vai observar, por exemplo, no registro da criação, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem,
diz que aquela criação foi muito boa, muito boa. Aí você vai um pouco, acontece a queda, os desdobramentos da queda, e você chega lá em Gênesis capítulo 6, é dito que é continuamente mal todo o desígnio do coração humano. Você vai para Gênesis 8, também é feita a mesma afirmação. E aí você vai por todas as escrituras sagradas, sempre mostrando. Quando você chega, por exemplo, lá no Salmo 51, o próprio salmista Davi, ele diz, né, que ele foi concebido em pecado. Eu até vi uma pessoa falando uma coisa interessante, né, fazendo uma analogia. A nossa placenta, ela foi contaminada pelo pecado. Então não tem como fazer. Quando nós somos concebidos, nós já herdamos o pecado de Adão, e esse pecado tirará qualquer escolha nossa partindo do nosso coração para as coisas de Deus. Tem que ser a graça, tem que ser a intervenção divina, tem que ser o agir de Deus nos vivificando, para que de fato a gente possa experimentar da salvação do Senhor. Nós de nós mesmos, de maneira nenhuma, podemos chegar nesse ponto das nossas vidas. Interessante como isso descaracteriza esse tipo de ensinamento, né? Porque o livre-arbítrio, uma vez que ela não pode ter atuação de fato na salvação da gente, isso meio que quebra todo as bases, dos fundamentos do livre-arbítrio, né? A gente vê aqui interagindo agora com nossa irmã Gleiciane, né? Isso, nossa irmã Gleiciane, ela diz o seguinte: o cristão pode viver como quer por ter o livre-arbítrio? E aí, pastor, como é que a gente se posiciona aí quanto à pergunta da irmã? Em primeiro lugar, Gleiciane, conforme nós estamos vendo, o homem não tem mais livre-arbítrio. Ele não tem mais a capacidade entre escolher o bem ou o mal. Por quê? Em Adão foi feita uma escolha, foi feita uma opção. O homem escolheu e nós escolhemos, porque a gente não pode viver dissociado de Adão. Ele é aquilo que os reformadores chamavam de o nosso cabeça federal, o nosso representante. Então, quando Adão opta pelo pecado lá no Éden, não só foi feita uma escolha em relação a ele, mas toda a raça escolheu com ele. Então, uma vez que nós escolhemos o pecado, uma vez que hoje nós somos pecadores, uma vez que nós temos a natureza pecaminosa, então o livre-arbítrio hoje ele foi perdido por todos os seres humanos, por todos os seres humanos. E aí você pode pensar, não sei se é nesse sentido que você está falando, e os crentes? Veja que essa questão do pecado é tão forte, que mesmo depois da salvação, a gente peca. Por quê? Ainda experimentamos o efeito do pecado em nossas vidas. Então, nem nós hoje, como crentes, por nós mesmos, temos essa opção entre escolher o bem ou o mal, porque muitas vezes a gente acaba escolhendo o mal. E por isso é que a gente precisa da graça divina nos assistindo, conduzindo o nosso caminho, para que mediante a palavra, mediante o Espírito, mediante o crescimento espiritual, a gente possa, ao longo da nossa existência, estar fazendo sempre as escolhas que possam se harmonizar com a vontade de Deus. Será sempre assim? Não, porque nós somos pecadores ainda. Então, infelizmente, essa é a realidade que isso nos apresenta, mas graças a Deus, nós que somos cristãos, nós temos uma perspectiva futura que ela é otimista. E por que ela é otimista? Inclusive, a gente até viu em estudos, em sermões anteriores, né? Nós temos a esperança de que o nosso corpo ele vai ser redimido. Essa natureza pecaminosa ela vai ser destruída. Então nós vamos ter, na verdade, não é nem corpos iguais ao que Adão teve antes de pecar, na verdade, muito melhor do que o que Adão teve. Então, nessa condição, sim, né? Nessa condição gloriosa, a gente vai desfrutar do livre-arbítrio no seu sentido absoluto, porque não vai haver nem a possibilidade de pecar, a gente vai viver em santidade eterna. Mas é uma esperança futura. Hoje, o que é que a gente vai fazer? Hoje a gente vai lidar com esse pecado, a gente vai lutar contra esse pecado. Graças a Deus, que uma vez que nós somos salvos, nós temos as ferramentas divinas para essa luta, porque quando nós não somos salvos, nós temos uma luta contra o pecado que a gente já sabe que vai perder, porque a Bíblia diz que nós somos escravos dele. Mas uma vez libertos, então Deus nos assiste através de vários recursos, Bíblia, palavra e outros mais, para que a gente possa combater. Em muitos momentos nós iremos vencer, em outros nós iremos perder, mas sabendo que no futuro a nossa vitória ela está garantida. Louvado seja Deus por causa disso. Então, hoje nós não temos livre-arbítrio. Hoje, um crente ele não pode dizer que vai fazer a sua vontade, até porque isso acaba sendo uma contradição. Por que contradição? Porque uma vez que nós somos salvos, nós somos servos do Senhor. Éramos servos do pecado,
E uma vez que nós fomos regenerados, nos tornamos servos de Deus. E o servo não pode fazer a sua própria vontade. E qual é a vontade que a gente deve fazer? A vontade de Deus. E onde é que nós encontramos essa vontade de Deus? Encontramos justamente na sua palavra. Então, por isso, hoje, nós não podemos viver deliberadamente no pecado. Se isso, porventura, acontecer na vida de uma pessoa, há de se questionar se de fato ela experimenta da salvação. Eu me pauto muito por aquele exemplo que Cristo falou em relação às árvores e os frutos. Cristo falou lá em Mateus capítulo 7 que uma árvore boa, ela não pode produzir um fruto mau, nem tampouco uma árvore má não pode produzir um fruto bom, porque os nossos frutos, eles são condicionados ao tipo de árvore, a seiva que está em nós. Então, se a seiva é a seiva da salvação, da nova vida, via de regra, os bons frutos serão produzidos. E aí não vai haver espaço, não vai ter espaço, melhor dizendo, para atitudes ímpias, deliberadas, indiferentes à vontade do Senhor. O próprio João, na sua carta, diz isso. Quando nós vivemos deliberadamente no pecado, é porque nós nunca conhecemos a Cristo. Então, uma forma de nós identificarmos se uma pessoa é salva ou não, é vendo a conduta dela, vendo como é que ela vivencia, como é que ela se comporta, se ela tem posturas que de fato se harmonizam com a palavra, a gente pode ver ali indícios de uma pessoa transformada. Se isso não é visto, a gente não vai julgar, é claro, quem deve julgar é Deus, mas a visão que a gente vai ter é que talvez aquela pessoa ou esteja equivocada nos seus pensamentos, ou ainda não tenha experimentado da bênção da salvação. Então, a gente tem que fazer isso. Infelizmente, a gente vive hoje um evangelho muito humanista, né? E as pessoas não admitem a gente fazer avaliações, né? Você não pode julgar, mas avaliar você pode. Eu não posso fazer um juízo sobre Lucas. Agora eu posso avaliar as condutas de Lucas e ver se são atitudes corretas ou não, a partir do momento que ele vai demonstrando em suas ações. Então, nós temos por obrigação, em primeiro lugar, avaliar nós mesmos. Tanto é que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, lá em 2 Coríntios capítulo 13, o que é que ele diz? Que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Na verdade, a preocupação deve ser individualmente. E aí podemos realmente identificar na nossa vida posturas, ações de um servo submisso a Deus, para que assim a gente possa ser visto como de fato pessoas salvas. Então, livre-arbítrio realmente não existe. Nós que somos crentes não podemos viver em rebeldia à palavra. Se isso acontecer, há algo que a gente precisa repensar ou verdadeiramente experimentar na nossa vida. Pastor, o senhor falou uma coisa aí que acabou me chamando a atenção, né? Vou entrar aqui, com relação ao aspecto do livre-arbítrio quando nós tivermos um corpo glorificado, né? O senhor falou que de fato nossos corpos irão ser melhores do que o próprio de Adão e Eva lá, né? Naquela situação, Adão e Eva de fato tinham lá a possibilidade de pecar, né? Mas uma vez que nós temos corpos glorificados, né, extintos do pecado, ainda tendo por base que o livre-arbítrio seria o sentido de poder escolher entre o bem e o mal lá, né? Isso ainda se caracterizaria nessa situação? Se caracteriza mais como uma vontade absoluta da santidade, né, que a gente vai ter nas nossas vidas. Até porque no céu não há pecado, né? Então lá não vai ter a escolha entre o bem e o mal, mas a sua vontade estará perfeitamente harmonizada à vontade de Deus. É nesse sentido que a nossa vontade, ela vai ser a nossa sujeição à vontade de Deus, ela vai ser perfeita. A nossa sujeição à vontade de Deus hoje, ela é imperfeita. Então é nesse sentido, entendeu? Que a gente vai desfrutar desse livre-arbítrio com essa capacidade, entendeu? De sempre dizer sim, 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 sem nenhuma cogitação do mal, entendeu? Então vai ser absoluto, é nesse sentido. Não porque lá haverá condições de pecar, porque não haverá, mas no sentido que essa natureza renovada, santa, perfeita, ela admitirá só uma coisa: sim, sim, a sujeição à vontade do Senhor, sem nenhuma possibilidade mais para o pecado. Adão não teve. A vontade de Adão podia ser sim ou não, né? Abraçar a vontade de Deus ou não. A nossa na eternidade não, vai ser só sim. Então vai ser o livre-arbítrio no seu sentido realmente absoluto. Não porque constará do pecado, é porque vai ser realmente a sujeição perfeita, plena, completa à vontade do Senhor. Inclusive, alguns estudiosos, eu até achei interessante essa divisão, né? Eles fazem algumas classificações em relação à vontade de Deus. Ele fala em relação à nossa vontade, melhor dizendo, ele fala da nossa vontade original, que era a vontade de Adão, né? Dentro daquela perspectiva de escolher o bem e o mal. Depois fala da vontade pós-queda, afetada pelo pecado, né? Que é a situação hoje da pessoa que não tem a Deus no coração.
ele fala da vontade renovada, que é essa que nós temos, que ainda luta contra o pecado da nossa vida, e ele fala da vontade glorificada de Deus, que é nesse sentido que eu estou falando, né? O livre-arbítrio perfeito, entendeu? Que nem Adão teve. Por que perfeito? Porque não se admitirá nem a possibilidade de pecado, mas sempre fazer santa perfeitamente a vontade de Deus. É apenas para a gente entender melhor essas classificações, mas nesses termos, entendeu? O irmão Alexandre Adelino, né? Ele pergunta o seguinte: já que Deus é soberano também no livre-arbítrio, nossa salvação já está predestinada por Ele? Já, Alexandre. O livro de Efésios, no capítulo 1, versículos 3 em diante, o apóstolo Paulo fala que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, para que assim nós pudéssemos ter a esperança de vida eterna. Então Deus, desde toda a eternidade, nos uniu a Cristo Jesus, nos formou um só corpo nele, em Cristo, e nos separou para a sua salvação, de sorte que no tempo essa salvação ela vai ser oficializada através da ação do Espírito Santo na nossa vida, regenerando nosso coração, fazendo com que nós abracemos a palavra e assim perseveremos nessa salvação até o dia da nossa glorificação. Então, se resumiu ao longo da história todo esse processo de salvação com aquilo que comumente nós chamamos dos 5 pontos do calvinismo. Na verdade é interessante, né? Porque as pessoas falam dos 5 pontos do calvinismo, mas na verdade não foi nem Calvino que sistematizou, porque ele já tinha morrido, foram seus alunos, mas para homenageá-lo terminou colocando o nome dele. Então, quais são os 5 pressupostos dentro dessa visão que se harmoniza a esse fato? Nós pecamos, né? Estamos depravados em termos espiritualmente. Por causa disso, desde toda a eternidade, Deus nos separou para a sua salvação, e aí enviou o seu Filho Cristo para poder nos redimir de todos os nossos pecados, do pecado de todo o seu povo aqui na terra. O Espírito Santo, num determinado momento da nossa vida, nos regenerou mediante a pregação da palavra do Senhor, e por causa disso nós vamos perseverar nessa salvação até o final, até a sua consumação. Então veja que existe um elo entre esses ensinamentos, e eles se harmonizam entre si para poder produzir um fim glorioso. Então não existe salvação à parte da vontade do Senhor, não existe salvação à parte dessa separação eterna que Deus nos faz em Cristo Jesus, para que assim possamos ter a experiência bendita da sua redenção, ok? Então Efésios capítulo 1, repito, versículos 3 em diante, fala um pouco disso. Romanos capítulo 8, versículos 28 até o versículo 30, também fala um pouco disso. Inclusive, para aquelas pessoas que talvez não estejam tão familiarizados no nosso canal, nós temos na nossa playlist, no canal da nossa igreja, 12 estudos relacionados à doutrina da salvação, e eles já estão até editados lá. E aí eu até proponho a você que possa ver esses vídeos, entendeu? Olhar o que foi que nós ensinamos, que aí você vai ter realmente uma compreensão bem mais aprofundada, e você vai ver como tudo isso que nós estamos falando se encaixa na verdade do Senhor. Então está lá, é só colocar lá na playlist, tem lá nos estudos bíblicos da Escola Dominical uma sequência que trata diretamente sobre a doutrina da salvação. Não sei aqui como é o nome, vou até perguntar depois a Fábio e a Fabinho, que aí é até mais fácil você ir lá procurar, ok? Eu acho que é a doutrina da salvação, eu acho que é, mas é só procurar lá na nossa página do YouTube que você vai encontrar lá toda a sequência. É interessante também que, com relação a esse questionamento, né, do irmão Adelino, né, ele traz justamente ao que o senhor estava falando, né, a respeito da condição do homem, né, diante de Deus, né, que ele está morto, né, espiritualmente ele não pode fazer nada. Ou seja, se ele está morto, não pode fazer nada, né, o livre-arbítrio não vai agir nesse sentido, né? Então só quem pode fazer com que haja alguma coisa é o próprio Deus, e se Deus, ao fazer isso, ele está justamente predestinando ele, já predestinou ele, né? Exatamente. Os autores até falam, né, que essa questão do pecado não gerou apenas uma enfermidade espiritual, uma defeituosidade espiritual. Conforme Paulo ensina, o pecado gerou morte mesmo espiritual. E aí quando você vai ver, por exemplo, lá em Romanos capítulo 3, o que é que a Bíblia diz? Que não existe nenhum justo, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Então a descrição que a Bíblia faz acerca do homem, dentro desse estado natural, uma vez que ele perdeu
nessa santidade original é uma descrição muito, muito triste, muito negativa, e ela só vai ser bem compreendida quando você realmente chega à conclusão que a graça de Deus tem que intervir. O apóstolo Paulo, lá na carta que ele escreve a Tito, no capítulo 2, ele faz também um pouco dessa descrição da realidade que ele, Paulo, vivenciava. E olha que quando você vai observar a conduta moral de Paulo, o posicionamento religioso de Paulo, inclusive quando você vai ver o depoimento que ele diz, que em relação à lei de Deus ele era irrepreensível, mas em termos espirituais, como é que ele se coloca? Como alguém que está morto espiritualmente. Então veja que é algo que atinge toda a humanidade e que torna o homem incapaz de por si mesmo experimentar essa salvação. Tudo tem que ser graça, graça, graça divina. Perfeito. Vamos dar continuidade aqui aos nossos questionamentos. Tem Eric Cruz, né? E ele pergunta o seguinte: existe alguma passagem bíblica falando sobre o livre-arbítrio, ou até mesmo que fundamente isso, ou passagens bíblicas que podem ser utilizadas a favor disso, pastor senhor? Não. O que pode acontecer, e o que via de regra acontece, são essas passagens, conforme Lucas aqui colocou, onde Deus descreve a nossa responsabilidade. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Então, você vai encontrar várias passagens nesse sentido. Mas qual é a alusão que ela está fazendo? Que o homem tem uma capacidade inerente, ou seja, dele próprio, de abraçar a salvação? Não. Mas como ser moral, ele tem que fazer escolhas. Contudo, essas escolhas, no sentido da propensão do Evangelho, elas só serão feitas a partir da ação divina. Agora, nessas passagens, onde Deus chama o homem à responsabilidade, nós vemos que essas passagens, elas mostram essa responsabilidade que o homem tem e vão servir de testemunho também para a sua condenação. Então, passagens diretas em relação ao livre-arbítrio você realmente não vai ter. O que você vai encontrar é o quê? São essas passagens que chamam a atenção para a responsabilidade humana, entendeu? Essa vontade externa que o homem tem, mas no sentido dessa capacitação interna do coração, eu realmente desconheço. Eu realmente desconheço. A nossa irmã Gleicina, ela tem até colocado no comentário aí dizendo que a resposta dela foi satisfatória, ela compreendeu bem, né? E teve a de Matheus Cavalcante, né? Que eu acho que era mais uma contribuição dele que ele falou lá. Irmão Raimundo Cavalcante, esse também, né? Ele disse, o pai e o filho aí, né? Exatamente, então sintonia perfeita aí os irmãos. Irmão Raimundo pergunta o seguinte: Deus dá ao homem a capacidade de escolha, mas responsabiliza pelos seus atos mesmos, sem falar do livre-arbítrio? O homem tem, na verdade, essa condição de escolha, né? No sentido geral, externo. Lembre-se sempre disso, né? É por isso que a questão de você nomear com termos às vezes é complicado, né? Por quê? Como ser moral que ele é, o homem ele é responsável pelas suas atitudes. Contudo, infelizmente, as suas atitudes elas serão sempre direcionadas para o mal, porque a sua natureza não foi transformada. Certa vez, alguém fez uma ilustração que eu acho interessante, porque de certa forma ajuda muito na compreensão. Não é quando alguém chega, né, se embriaga, vai dirigir, e quando ele dirige, ele vai e mata uma pessoa atropelada. Por que ele fez isso? Porque ele estava embriagado. Então, ele vai deixar de ser responsável por aquele ato, pelo fato de ele não estar com o seu senso normal? Não. Por quê? Ele ficou inabilitado para dirigir, perdendo assim um senso, porque ele se embriagou. Então, isso ajuda a entender essa questão do pecado. O homem rejeita a Deus e rejeita a palavra porque a sua natureza, o seu interior não foi transformado. Mas o fato dele rejeitar, ele vai deixar de ser responsável por causa disso? Não, porque o que determina as suas escolhas é aquilo que ele tem no seu coração, e em Adão ele escolheu o pecado. Então, ele vai ser responsabilizado, ele não tem livre-arbítrio, e isso vai servir justamente como uma confirmação da sua condenação. Então, o fato de nós sermos responsabilizados e o fato de nós não podermos ter a capacidade de fazer o bem não nos tira a responsabilidade, muito pelo contrário, porque essa incapacidade de fazer o bem, ela foi decorrente da nossa desobediência lá no Éden. Exatamente. A falta do livre-arbítrio, por ele não existir, ele já nos condena, ele já nos imputa responsabilidade pelo nosso pecado, né? Você agora fechou a questão, né? O fato de hoje você ter perdido o livre-arbítrio, por que você perdeu? Né? Se a gente fosse retroagir, porque Adão pecou e nós pecamos com ele. Então, nesse fato, já tira completamente, entendeu? Qualquer capacidade do bem, e já nos coloca na posição de quê? De estarmos passíveis de receber a condenação. Nós não podemos ter desculpa, somos indesculpáveis.
Então, a realidade da falta do livre-arbítrio já é uma denúncia da justiça de Deus em relação a nós, e por isso nós somos indesculpáveis. Perfeito. Vamos para a próxima, Faulinho. Eu não sei se esse aqui é de Barreiras, Reinaldo Gomezinho. Se pronuncia aí se for de Barreiras. Mas ele diz o seguinte, né? Paulo vai dizer em Romanos que ele não conseguia fazer o bem que ele queria, e sim o mal que ele não queria. Isso já nos dá uma ideia sobre o livre-arbítrio que não temos, né? Estou correto, pastor? Veja bem, na questão de Paulo, e quando ele fala isso lá em Romanos capítulo 7, e é muito importante a gente poder ter essa compreensão, quem está falando ali? Está falando uma pessoa que é salva. Não está falando uma pessoa que é irregenerada, uma pessoa que não experimenta a salvação, mas uma pessoa sobre a qual a graça de Deus operou e que era a habitação do Espírito Santo. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala da luta que ele tinha, e de fato era uma luta que ele tinha, uma luta que era interna no seu coração e que de certa forma acabava sendo vista também nas suas atitudes. Ele descreve a luta que todos nós, crentes em Cristo Jesus, travamos contra a nossa natureza. Temos ciência daquilo que é bom, conhecemos a palavra de Deus, nós temos convicção daquilo que Deus ele quer para nós. Quando você tem essa compreensão da palavra, e quanto mais você tem a compreensão da palavra, como o apóstolo Paulo tinha a compreensão dessa palavra, mais ele observava para si mesmo e se via distante daquilo que verdadeiramente Deus queria para ele. Então, isso é questão de livre-arbítrio? Não. Paulo descreve a luta que como cristãos nós travamos com a nossa velha natureza. Em alguns momentos, pela graça, nós sobressaímos quanto à nossa velha natureza. Em outros momentos, como aconteceu com o apóstolo Paulo, nós acabamos sofrendo derrotas para essa velha natureza, e aí essa luta, essa dinâmica, ela vai se fazer presente ao longo de toda a nossa existência. E a grande esperança é que na eternidade nós obteremos a vitória final. Então o que Paulo fala lá não é sobre a capacidade ou não de livre-arbítrio, mas sim a luta interior que o crente trava ao longo da sua peregrinação cristã, em virtude dele ter ainda uma natureza pecaminosa que ainda não foi de um todo destruída por causa da salvação, e essa luta se verificar em certa agonia na nossa vida, por muitas vezes querer fazer o que é bom, por muitas vezes entender o que é bom, mas ficar distante dessa realidade. Acontece muito isso, e eu digo com toda convicção, quanto mais a gente aprofunda no nosso conhecimento de Deus, quanto mais a gente aprofunda na nossa compreensão do propósito de Deus, mais a gente vai sentir essa luta, sabe? Porque a gente vai ficar mais sensível ao pecado, vai ficar mais sensível quanto à compreensão que a gente precisa melhorar ainda. E isso é bom, porque nos levará cada vez mais à presença de Deus, a clamar pela sua graça, a pedir pela sua misericórdia, para que através do Espírito Santo, pela capacitação divina, Deus ele possa operar em nós a vitória progressiva em relação ao pecado. Então, o apóstolo Paulo fala isso, né? Que Deus opera em nós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, até para a vitória pelo pecado, ou até para que nós vençamos o pecado, Deus tem que realmente agir na nossa vida. Nós mesmos não podemos, a parte da força, da capacitação do Senhor. É interessante que, mesmo na nossa condição restaurada, a gente não tem livre-arbítrio, né? Porque a gente perde pelo pecado, e quando a gente vence o pecado, a gente vence não por nós mesmos, mas a graça de Deus que está em nós. Então, se nós tivéssemos livre-arbítrio agora, eu não precisava de Deus para a minha santificação. Por quê? Eu de mim mesmo, uma vez que eu sou salvo, eu tenho condições de chegar lá, mas eu não tenho, muito pelo contrário, né? Quando a gente tem essa compreensão, isso mostra orgulho espiritual, e o apóstolo Paulo diz que aquele que pensa que está em pé, tenha cuidado para que ele não caia, entendeu? Exatamente. Já é um outro problema. O próprio Pelágio, né? Ele defendia justamente isso, que a nossa salvação só depende de nós. Uma vez que ele não entendia que a gente herdou a natureza pecaminosa, que a gente não herdou a culpa de Adão, Pelágio dizia que a salvação só depende de nós. E ele via Cristo apenas como alguém que nos daria o bom exemplo a ser seguido para obter a salvação. Olha como o negócio é complexo, como você termina, uma vez que você tem um conhecimento equivocado, como você termina desfazendo várias doutrinas. Foi aquilo que eu falei no início. Quando você assume um ponto de vista bíblico, você tem que ter muito cuidado e observar se aquele posicionamento bíblico não vai afetar os demais, porque as coisas na Bíblia não são isoladas não, é como que uma corrente, né, formada por elos, onde cada elo é um ensino,
e eles têm que se harmonizar um com o outro e não entrar em choque, porque se entrar, aí o negócio complica, ok? Sabemos que o homem sem Deus está propenso a pecar. Porém, o homem com a graça de Deus também peca, mas não por conta do livre-arbítrio, e sim por conta do pecado vindo por Adão. Eu poderia dizer, Mateus, só refazendo a sua pergunta, o homem sem Deus, ele não está propenso a pecar, não. Ele é um pecador por natureza. E o homem, depois que experimenta a graça, ele não tem essa propensão para pecar. Eu trocaria aqui a ordem, porque fica melhor para você chegar à conclusão. Então, o homem sem Deus, ele não está propenso a pecar. Ele é um pecador por natureza. Lutero até dizia, né, que meu nome é pecado e meu sobrenome é pecador. Ele invertia, né, uma palavra por outra. Então, o homem sem Deus, ele tem a sua natureza escravizada pelo pecado. Ele se deleita no pecado. Ele não pode fugir a essa situação. Quando ele age por causa de alguma conduta moral, ele o faz por causa da graça geral de Deus. Mas o normal dele é mergulhar-se, escravizar-se no pecado. Já o cristão não, né? Nós temos essa propensão para o pecado, mas a santificação ela vai minimizando esses efeitos na nossa vida. Então, quer seja para a pessoa que não experimenta a salvação, quer seja para aquela que já experimenta, em ambos os casos o livre-arbítrio não existe. Por quê? A realidade do pecado como escravo, a realidade do pecado como senhor, ou a possibilidade do pecado continua sendo uma realidade. Então, não é que você tem a opção de escolher entre o bem e o mal, entendeu? Mas é por causa dessa fraqueza que a gente tem, que se não for a graça de Deus, a gente sempre vai optar pelo mal. Então, quando isso não acontece, no caso do crente, é porque pela graça ele foi fortalecido, mediante os meios de graça, Deus o concedeu a capacitação necessária para ele dizer não ao pecado e sim para Deus. Isso não vai acontecer em todos os momentos, mas vai ser uma realidade também em sua vida. Perfeito. E aí a gente tem uma última pergunta aqui, que eu acho que até o tempo, a gente já estourou no tempo aí e tudo, mas a Aline Oliveira, ela diz o seguinte: o que o senhor acha dessa ênfase forte na soberania de Deus para se eximir das responsabilidades, das nossas responsabilidades? Tem gente que toma decisões erradas e diz que era da vontade de Deus. Acho que isso é bem um dilema, né, no aspecto de a gente ter que tomar uma decisão. Qual a decisão que é certa, né? Vou tomar aquela, se não for, coloca na conta de Deus, se for, coloca na conta de Deus também, né? Isso tem muito hoje. Infelizmente, as pessoas têm a capacidade de perverter aquilo que Deus faz. E pervertem tudo. Infelizmente, isso é um fato. E muitas vezes, sob a desculpa da soberania de Deus, sob a desculpa do calvinismo, sob a desculpa de você não crer no livre-arbítrio, como as pessoas propagam por aí, as pessoas terminam usando esse recurso para que elas possam ter uma recomendação ou um salvo-conduto para pecar, entendeu? Porque aí vai ficar muito mais fácil responsabilizar a Deus. Veja, quando você observa a palavra, você vê que essas duas coisas, elas estão juntas. Quais são as duas coisas? Deus, ele é soberano. Todas as coisas acontecerão para o cumprimento da sua vontade. Isso é um aspecto, e ele não pode ser mudado. Isso é uma verdade, ela não pode ser removida. E por outro lado também, nós somos responsáveis como seres humanos, porque Deus nos fez seres responsáveis. A questão de nós podermos nos harmonizar essa vontade somente quando Deus nos capacita, isso também não tira a nossa responsabilidade, muito pelo contrário, nos faz cada vez consciente da nossa necessidade para que busquemos os recursos de Deus, a sua capacitação, e assim a gente possa se adequar à vontade do Senhor. Então, precisamos falar da soberania de Deus? Sim. Precisamos falar sobre a nossa responsabilidade? Com toda a certeza. Essas duas coisas, elas têm que ser muito balanceadas, mas muito balanceadas mesmo, porque é isso que nós temos no ensino da palavra. Eu me lembrei aqui, o texto que muitas vezes a gente cita, lá em Filipenses capítulo 2, quando o apóstolo Paulo, ele coloca as duas coisas em pé de igualdade. Quais? A nossa responsabilidade. Quais? A soberania de Deus em relação à nossa vida. E olha que ele aqui está tratando com crentes, com pessoas que tiveram a transformação espiritual, passaram por mudança de regeneração na sua vida. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e também o versículo número 13. O apóstolo Paulo assim se expressa, ele fala: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência,
desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é isso, gente? É a nossa responsabilidade. Eu tenho que desenvolver a minha salvação. Eu tenho que desenvolver a minha vida de santidade. Eu tenho que procurar cada vez mais me consagrar a Deus. Então, esta é a minha responsabilidade. Está posta esta obrigação. E aí fica a pergunta, quer dizer que só sou eu que vou fazer isso? Não, veja como as coisas elas são complementares. Versículo 13, que é o versículo seguinte. O apóstolo Paulo segue. Por quê? Ou seja, ele está dando a razão como a gente desenvolve a nossa salvação. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. É Deus quem faz isso? Quem coloca em mim tanto o querer como o realizar, é interessante que ele faz segundo a sua boa vontade. Veja que nem na nossa realidade como salvo a gente tem livre-arbítrio, entendeu? Porque é Deus que age na nossa vida. É Deus que age no nosso coração. Agora, nós somos isentos de responsabilidades? Não, desenvolva a salvação. Agora saiba que é Deus que opera em você. É Deus que opera na sua vida. E aí quando Ele opera, aí você vai sujeitar essa vontade do Senhor. Porque tem muita gente aí que se diz calvinista apenas para ter um salvo-conduto de pecar, né? É muito complicado. Então, quando uma pessoa é assim, e ela vive uma vida a seu bel prazer e coloca a conta dos seus pecados na soberania de Deus, essa pessoa ela nunca experimentou a salvação. É interessante nunca experimentou. É interessante que o próprio gradiente para a gente poder definir uma coisa e outra, né, vai muito além da nossa compreensão, né? A gente, por ser de fato seres limitados, a gente não consegue dizer, aqui foi soberania de Deus, aqui foi minha responsabilidade. Existe um gradiente aí que a gente não consegue ver de fato, né? De forma atômica. Lucas? Eu vi só aqui um comentário, repita por favor. Desculpa. Eu estava dizendo que é complicado para a gente conseguir atomizar isso, né? Dizer aqui é vontade de Deus, aqui é a responsabilidade do homem, né? Existe um gradiente aí que a gente, por ser de fato humano, limitado, a gente não consegue, né, ver onde é aqui e aqui não é, né? O que eu vejo que auxilia muito, Lucas, é você ter a clareza do que é a vontade de Deus para a sua vida. É por isso que isso nos chama a responsabilidade de nós procurarmos conhecer cada vez mais a Deus. Na verdade, conhecer a vontade de Deus para nós. E uma vez que você sabe a vontade de Deus, é orar em cima disso, para que Deus lhe capacite e você se sujeite a essa vontade. E essa é toda a dinâmica da vida cristã, que faz com que nós dependamos de Deus e contemos com a sua graça na nossa vida. Quanto mais nós seguimos por esse caminho, mais a gente diminui a possibilidade de pecar e mais nós nos adequamos à vontade do Senhor. Então, quanto menos nós conhecemos a esse Deus e a essa vontade, nós vamos ficar muito mais propensos a pecar, a fugirmos da vontade do Senhor. Então é por isso que é uma necessidade grande, entendeu? Nós, como povo de Deus, de conhecermos e continuarmos conhecendo ao Senhor, conhecermos e continuarmos conhecendo a sua vontade, porque se não for debaixo da sua graça, a gente realmente não consegue levar adiante a nossa vida. Agora, dependência de Deus, a gente não pode fazer nada, nós não somos nada, não podemos nada, não temos nada, tem que ser graça. É por isso que existia um dos lemas na reforma, né? Sola gratia, sola gratia. Até é um livro bom, né? Tem um livro de R.C. Sproul, Sola Gratia, que ele explica justamente isso, né? Toda essa polêmica relacionada ao livre-arbítrio ao longo da história. Se eu não me engano, é da editora Cultura Cristã. Muito bom, é uma leitura recomendável aí para você poder aprofundar-se mais nesse assunto. Perfeito. Então, só para a gente fechar hoje, pessoal, porque a gente está correndo aqui já contra o tempo, na verdade. Mas uma pergunta, pastor, que eu acho que é necessária, né, para os tempos de hoje, é para a gente, como é que a gente deve viver, né? Quais são as consequências de a gente admitir esse tipo de ensinamento, né? Quais são as consequências positivas ou negativas, né? Que na admissão desse ensino, isso acaba impactando na nossa vida diária, né? No caso do ensino que a gente não tem livre-arbítrio, né? Como você é colocado, exatamente, né? Não, até no ensino da gente admitir o ensino do livre-arbítrio, as pessoas que admitem, né? As consequências disso, contradições, não sei, né? Como é que o impacto disso, tanto positivo como negativamente. Vamos logo para o negativo, né? Então, uma vez que você admite, e aí a gente respeita a posição,
Não é que você tenha livre-arbítrio não, né? Mas você tem, né? Essa escolha moral, né? A gente não pode fugir a esse lado, mas Deus vai se responsabilizar depois. Então, veja bem, quando você admite como verdade, né, essa questão do livre-arbítrio, há várias coisas que talvez você nem perceba, mas que você estará cometendo. A primeira delas, você vai reduzir a sua visão de quem é Deus e do agir de Deus, da vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque vão ficar como que duas forças antagônicas, né? Deus, ele não é o ser soberano supremo, né? Para conduzir e para dirigir todos os fatos. A gente vai ter sempre uma vontade que é ali, Deus estará condicionando. Então isso gerará uma visão defeituosa de Deus. Isso gerará uma visão defeituosa de você mesmo, porque sendo você um pelagiano, sendo você um sempre-pelagiano, sendo você alguém que é adepto da teoria, eu até falei no início, agora esqueci da expressãozinha, que nós falamos no início, reativa não, agora eu fui enganado pela minha memória, mas vamos pegar a questão lá do pelagianismo, do semi-pelagianismo. Então, adquirindo uma dessas visões, você vai se equivocar em relação à visão que você deve ter de você mesmo, entendeu? Em relação à necessidade que você tem de colocar confiança na graça de Deus, em relação à necessidade que você tem de depender de Deus, porque de certa forma você vai estar sempre chamando para si, ou completa ou parcialmente, a responsabilidade da sua salvação, e a salvação ela pertence exclusivamente ao Senhor. Isso vai afetar a sua visão em relação a Cristo e a sua obra, porque uma vez que você pensa que a salvação depende de você, da sua vontade, da sua aceitação, Cristo pode ter morrido por todo mundo e não ter salvado ninguém, porque em última instância é você que vai definir se você é salvo ou não. Então veja como é complexa essa questão, como você vai atingindo coisas que às vezes você teoria relacional ou teologia relacional. A irmã acabou de falar, sua esposa. Pronto, olha aí, pegou, tá vendo aí? Muito bem. Então você vai minimizar a força, a capacidade da obra de Cristo, porque Cristo pode ter morrido por mim, mas se eu disser não à salvação, a morte dele não serviu de nada. Olha só que coisa complexa. Onde fica a soberania de Deus aí, né? Cristo pode ter morrido em vão. Então, partindo do pressuposto que todo mundo exercesse a sua vontade ao longo da história e dissesse não para a salvação, Cristo tinha morrido em vão. Isso poderia acontecer. É claro que é um caso hipotético, mas já pensou o caos no qual nós estaríamos? Cristo teria se encarnado, teria vivido, teria morrido, e a morte dele não teria impacto na vida de ninguém. Por quê? Todos aceitaram dizer não à obra da sua salvação. Isso vai minimizar também a sua visão em relação à necessidade da ação do Espírito Santo, porque no final das contas sou eu que me converto. Então por que o Espírito Santo? Por que a sua ação na sua vida? Por que a necessidade de pregação da palavra? Já que eu posso me auto-chegar à salvação. Então perceba como você, uma vez que assume esse posicionamento, você vai afetando todas essas compreensões de Deus, de você mesmo, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Em última instância, a salvação vai depender de você, do que você faz, do que você deixa de fazer. Então hoje, por exemplo, você pode estar salvo, amanhã pode não estar. Hoje você pode estar desejoso pela salvação, amanhã não está, e abandonar a salvação. Afinal de contas, é você que tem o livre-arbítrio. Então veja como as coisas passam a ser uma incerteza, e não só na sua vida, se fosse considerar como verdade, na vida de todas as pessoas. Então eu acho muito nocivo, essa compreensão, por isso não entendo que ela seja bíblica. Então, quando você vai para o outro lado e você rejeita esse ensinamento que é colocado aí em relação ao livre-arbítrio, tudo que eu falei de negativo passa a ser positivo agora. Por quê? Você vai ter uma visão adequada de Deus, da sua pessoa, das suas obras, sobretudo da sua vontade. Deus verdadeiramente vai ser soberano em todos os sentidos, porque nada ocorrerá sem que haja ali a sua participação, quer permissiva, quer diretamente. Você vai ter uma compreensão mais exata de si mesmo, como alguém carente da graça de Deus, como consequência que buscará essa graça para lhe fortalecer ao longo da sua caminhada e a obra da salvação ser consumada na sua vida. Você de fato vai dar a valorização que a obra de Cristo merece. Afinal de contas, cada sangue que ele derramou, todas as dores que ele sentiu, não foi em vão, impactou todas as pessoas que Deus separou desde toda a eternidade para a salvação, até porque a salvação não dependerá delas.
você vai glorificar a ação do Espírito Santo, porque compreenderá que a parte dele você não pode chegar a Deus, e se não fosse a intervenção do Espírito, mediante a pregação da palavra, você hoje não estaria experimentando da nova realidade salvadora, e você vai depender dessa graça, para que você possa, nessa dependência, fazer uso dos meios de graça, para que assim você possa se fortalecer e seguir até que a salvação venha a ser consumada na sua vida. Então acho que tudo que a gente viu de negativo, a gente já observa de positivo, e para a nossa visão de vida cristã, vai ser algo extremamente importante, fundamental para a nossa vida. Então, eu vejo esses pontos positivos, pelo menos esse, em relação à compreensão adequada desse ponto. Perfeito, meus irmãos. Então, a gente vai chegando a mais um final de um programa aqui do Bate-Papo ISCM. Nós realmente agradecemos a Deus pelo fechamento dessa primeira temporada, né? Lembrando que vocês aí agora podem colocar sugestões, né, nos comentários, do que gostou, do que poderia melhorar, do que a gente está aqui, totalmente aberto às críticas de vocês, né, que vocês possam falar aí dos nossos participantes e tudo mais, trazer também novos temas, né? Lembrando que a gente já tem um tema definido até para a abertura do segundo. Maldição hereditária. Maldição hereditária. E aí, pecado de pai para filho, de filho para mãe, lá do neto, do tataraneto, será que eu estou pagando a conta de um ali? Então, vamos se chegar aqui, promete também a segunda temporada. Na verdade, a gente já tem 2. Maldição hereditária e comunicação com os mortos, que Alexandre Adelino, ele já tinha pedido faz tempo. Então a gente já tem 2 engatados para a próxima temporada. Pronto, então um pano para manga a gente tem, né? Então é só questão de tempo aí, né? Que vocês também possam colocar mais temas, caso queiram, né? E tudo mais. O próprio tempo aqui, se a gente tá muito alto, muito baixo, a gente tenta bater uma hora, mas a gente acaba se empolgando, só vai indo aí. Mas nós agradecemos a Deus. Lembrando também a vocês que no término de hoje, né, por ser um momento especial, nós temos um videozinho aí de alguns momentos aí que a parte técnica que os Fábios prepararam, né? Então vocês terão acesso a isso também aí. Muito bem, gente. Dá uma homenagem final aí para vocês. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa tarde, não. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Mas a gente está dando início a mais um ISCM. Boa noite, pessoal. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo ISCM. Vamos lá, Arthur. Então, Alan, que negócio muito importante aí agora. Toda a família toda aí. Pedro Furtado. Noelma Pereira. Escolhe um. Isso. Então o Raima acaba de escolher o ganhador do livro, ou ganhadora do livro Deus é Soberano. Mostra ali pra câmera. Não acredito quem é. O velho Gui. Guilherme, vão ter que ler pra Guilherme aí, viu, Pedro? Lê pra Guilherme.